Bom, a My Closet surgiu de forma muito natural. Foi de uma brincadeira entre as amigas, de compartilhar roupa, o closet. E uma vez ao ano a gente fazia um bazar com nossas próprias roupas. O intuito era a gente vender nossas roupas pra gente comprar roupas novas. Foi dando cada vez mais certo. Veio então o pensamento de vender roupas novas. A história do meu pai na joalheria aconteceu com meu bisavô quando veio da Áustria. Meu bisavô já era artista. Ele esculpia, fazia santo, fazia não sei o quê. Aí meu pai pegou a fase dos relógios. Deu super certo, né, a venda online. A gente resolveu montar um showroom que começou no quarto da Bárbara. Em 1946, meu pai começou com meu avô, na Capixaba, no centro de Vitória. Então eu comecei a conviver, aí montei meu ateliê, que tem mais ou menos 44 anos. Aí ficou um pouquinho maior, fui pro meu quarto, na casa da minha mãe. Ficou um pouquinho maior, tomamos a sala da minha mãe. Um pouquinho maior, tomamos a casa da minha mãe toda. O que começou dentro de casa, aos poucos foi crescendo e hoje a gente já está aí em 4 cidades do Brasil. Aí eu sigo uma tradição do meu pai e evoluí. Só que a gente precisava contar um pouco da nossa história, ter a parte institucional. Com a pandemia também surgiu a oportunidade da venda online. Eu conheci o Zé Inácio e o Fred logo no início da nossa trajetória. A gente tinha acabado de mudar da sala da minha casa e eu sabia que eu precisava criar minha identidade visual. Na verdade foi por uma experiência ruim que eu tive antes. A gente, tem que ser uma coisa bem personalizada. O que a gente precisa tem que ser feito. E aí a gente foi atrás de uma empresa que fizesse sob medida. Era uma necessidade de expansão também, de tipo assim, chegar em outros lugares, chegar em outros estados, né? Por isso que a gente pensou no site, né? No e-commerce. Eles realmente embarcaram, conheceram, vieram aqui ver como era a forma de trabalho. Foi muito receptivo, ele e o Fred. E ele foi lá e foi super receptivo com a gente quando a gente não era nada. O Inácio consegue amarrar a situação e o bastidor dele lá, por trás disso tudo, tem essa equipe maravilhosa dele. Tipo assim, houve um empenho real. E eles conseguiram expressar toda a essência do negócio dentro de uma paleta de cores, de uma logomarca que traduzisse isso. E foi aí que surgiu o My Closet Aluguel Entre Amigas. O Inácio, com a equipe dele, lapidaram esse site, como se fosse lapidar uma pedra. E com o lançamento do e-commerce na pandemia, que também fez a nossa empresa, esse ano, assim, evoluir muito, crescer muito, e a gente chegou a lugares que a gente nem imaginava que a gente chegaria. A experiência foi muito boa com relação a esse site. Eu vivi muito esse projeto, participei de cada etapa. Então, para mim, o site está perfeito, mas eu acredito que a gente consegue navegar sem problema algum, assim, é fluido. A gente acaba achando que certas coisas não são tão necessárias, mas elas são. Hoje em dia, principalmente no mundo digital, a gente tem que estar sempre com melhores profissionais e posicionados da melhor forma. E deu super certo, foi muito legal na hora que a gente, quando veio a pandemia, que a gente entrou de cabeça, foi rápido. A gente começou coisa de um mês, o site estava pronto. E a empresa, tanto a minha empresa como a Surreal, cresceu muito ao longo desses anos. Não vejo porquê de não fazer com eles novamente, porque a experiência foi muito boa. Me surpreendeu muito a qualidade do site lapidado, entendeu? E fico muito feliz de ter participado, deles terem participado da nossa história e da gente ter participado da história deles também.